Ele sabe as nossas necessidades. Fala comigo, Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 17 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos selados para a redenção. E o que pode nos impedir dessa conquista? A falta de perdão. Por isso, a palavra ela vem e diz: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muitas pessoas esperam o seu último momento de vida para pedir perdão, para liberar perdão para alguém. O leito de morte é a última chance de alguém dizer alguma coisa importante na vida. É no leito de morte que podemos dizer algo importante que vai ficar para a posteridade. E quanto mais famoso é o moribundo, mais altas são as chances de alguém estar lá para documentar as suas últimas palavras. Quando alguém passa desta vida, alguém sempre pergunta o que ele falou antes de partir, o que ele disse antes de partir. Então, é no leito de morte que é a última chance de dizer as coisas mais importantes. E algumas pessoas esperam a vida inteira para liberar perdão, para pedir perdão, e muitas das vezes não conseguem esse momento tão importante. Poderia ter vivido uma vida melhor, poderia ter desfrutado de uma vida melhor, se aprendessem exatamente com Cristo a perdoar. Por isso o apóstolo diz: antes sede
um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se nós aprendêssemos com Cristo, nós teríamos uma vida muito mais tranquila, uma vida mais saudável. Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, de 1954, dia 24/8 foi o seu último dia de vida. E ele deixou uma frase que ficou para a eternidade do nosso país: saio da vida para entrar na história. Ele tira a sua própria vida num leito e ele diz: eu saio da vida para entrar na história. E Jesus também, ali na cruz do Calvário, ele dá as suas últimas palavras. E ele olha todos aqueles que estavam ao seu redor, blasfemando contra ele, trazendo palavras contrárias. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou e foi aos braços do Pai. Qual o melhor dia para perdoar ou pedir perdão? Qual seria o dia ideal para nós perdoarmos ou pedirmos perdão? O melhor dia é o último dia de vida. Mas como não sabemos qual é o último dia, devemos perdoar e ser perdoado a cada oportunidade. Muitas pessoas não se dão conta que a vida está passando, poderia ter vivido melhor, mas vivem com amargura, vivem com tristeza, vivem com ira, com mágoa, com ressentimento. Por isso o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos Efésios dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha sobre o sol a vossa ira, não des lugar ao diabo, não permita abrir uma avenida para que o diabo entre. O diabo entra por oportunidades, por brechas que nós damos. Se você não perdoar, não será perdoado. Então como deve ser o nosso viver? O apóstolo está escrevendo e nos ensinando como devemos nos comportar. No versículo 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que a tua palavra, aquilo que sai da tua boca, seja graça para aqueles que ouvem, para aqueles que recebem. Então o apóstolo Paulo ele está ensinando: olha, haja desse jeito, viva desse jeito. Versículo 30 ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Vocês já estão selados, nós já estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Selados para o dia da redenção, selados para o dia da salvação. Então a última palavra de um moribundo é sempre muito importante. Ou a palavra que sai da nossa boca, ela sempre tem um peso. E ela deve ter um peso de bênção e não de maldição. Sempre um peso de alegria e não de maldizer ou condenar alguém, mas trazer uma palavra para que a palavra venha abençoar as vidas, não maldizer. Jesus estava ali sendo crucificado, Jesus estava ali recebendo afrontas, ele se volta para o Pai e ele pede para o Pai: perdoa. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles estão fazendo. Gênesis capítulo de número 35 vai contar a história de Raquel e Jacó. E Raquel vai entrar em trabalho de parto. Ela está vivendo uma gravidez de risco. E as parteiras ali chegam-se para ela e diz: olha, essa criança vai nascer. Essa criança, nós vamos salvar essa criança. Mas Raquel estava perdendo ali a sua vida. Gênesis capítulo 35, versículo 16 diz assim: e partiram de Betel
e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e essa coluna de sepultura de Raquel está lá até o dia de hoje. Então partiu Israel, estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e aí vai contando a história dessa família, mas aqui está contando os últimos momentos de Raquel. Ela está para dar à luz, e ao receber aquela criança em suas mãos, ela dá o nome de Benoni, e ela diz: filho da minha aflição. Refletia um momento de tristeza, de insatisfação em sua vida. Ela lança para aquela criança aquele momento de insatisfação, momento de amargura. Filho da minha dor, filho da minha angústia, filho da minha tristeza. Ela dá um nome àquela criança, Benoni, que significa exatamente isso: tristeza, insatisfação, filho da minha aflição, filho da minha dor. Ela deixa gravado para a eternidade que aquele seu filho seria o filho da sua dor. Mas Jacó, ele não concordou. E não concordou com essa palavra. E ele toma aquela criança e renomeia com o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Nós nunca devemos aceitar o pior momento na nossa vida. Temos que sempre ter uma palavra de prosperidade, sempre uma palavra de mudança. Quantas pessoas recebem uma palavra de angústia, uma palavra de afronta, e recebe e guarda em seu coração. E essa palavra de afronta vai derrotando, vai trazendo enfermidades, vai trazendo tristeza, vai trazendo angústia. Imagina essa criança crescendo, e onde ela chegasse, ela seria a lembrança da tristeza da sua mãe, da aflição da sua mãe. O seu pai diz: não, não aceito. Não aceito esta palavra sobre meu filho. E ele então pega aquela criança e diz: filho da minha mão direita. Jacó, ele é um homem que aprendeu que a palavra tem poder. Muitas vezes nós não aprendemos que a palavra tem poder. E nós vamos repetindo palavras de mágoa, palavras de rancor, palavras que um dia nos machucaram. E nós vamos trazendo de volta sempre esse sentimento de dor. Nós temos que aprender com Jacó, aprender que ele não aceita aquela palavra de aflição, ele não aceita que o seu filho seria reconhecido como o filho da aflição. Ele diz: não, o meu filho se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Ele lança uma bênção sobre aquele filho. Se ele mantém aquele nome, aquele jovem seria sempre lembrado pela aflição, pela dor, pela tristeza. E talvez alguém iria chegar para ele e falar assim: quando você nasceu, sua mãe morreu. Foi algo que aconteceu por uma casual, aquela mulher perdeu a vida, aquela criança não tinha culpa de ter nascido e ela morreu, mas quantas pessoas poderiam trazer um peso sobre aquilo? Então Jacó lhe diz: não, o meu filho será lembrado como filho da minha mão direita. Jacó, quando está nos seus últimos dias de vida, ele chama todos os seus filhos, ele reúne todos os seus filhos. Sabe que tem pessoas, quando reúnem os seus filhos, é para se lamentar: meu filho não fez isso, você não fez aquilo, o outro não fez isso. E os filhos de Jacó, alguns tinham trazido até tristeza ao seu coração, alguns tinham desagradado ao pai,
Mas as suas últimas palavras, ele não traz afronta, ele não traz peso, ele começa então a ministrar sobre a vida de cada um deles. Ele começa a lançar bênção sobre cada filho. Gênesis 49, versículo 28 diz assim: todas essas são as 12 tribos de Israel. Isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macapela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança da sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Etê. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Um abençoador, quando ele parte tranquilo. Uma pessoa amargurada, uma pessoa com ódio, com rancor, ela sempre parte angustiada, triste, com ódio, com mágoa. Jacó, nos seus últimos momentos, ele reúne todos os seus filhos e lança bênção sobre eles. As últimas palavras. Outro homem que reúne todo o seu povo, reúne seus filhos, e ali ele vai dar as suas últimas palavras. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, diz assim: as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi. E diz: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo, que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado por toda a minha salvação, e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Ele está anunciando o Salvador do mundo, ele está anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque havia sobre a vida de Davi uma promessa: nunca faltará um homem para sentar no trono de Davi. E Davi entendeu que não eram os seus filhos, mas era Jesus Cristo, que viria, o Messias, como Salvador do mundo. E ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Qual deve ser as nossas últimas palavras? A palavra do Espírito Santo de Deus. Sempre temos que ter palavras suaves, palavras de bênção, não palavras de maldição, não palavras de contenda, não palavras malignas, mas ter uma palavra de paz, uma palavra profética, uma palavra de bênção. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O que Paulo, ele ensina que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele tem nos selado, ele tem nos separado, ele quer usar a nossa vida. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O Espírito do Senhor falou por mim,
Então Davi, ele usa as suas últimas palavras para falar sobre o seu pai. Sou filho de Jessé, sou um poeta, escritor, eu recebi de Deus muitas coisas para anunciar ao meu povo. Ele anuncia o Salvador, ele anuncia que o Senhor está por vir. Nós cantamos hoje que ele já vem nos buscar. E Davi, há mais de quase 3.000 anos atrás, ele está dizendo e anunciando que viria o Salvador. Versículo 3, ele diz: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Haverá um justo. Ele está anunciando a justiça do nosso Senhor. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. E ele nos falou de uma aliança eterna. Ele diz: apesar de eu e a minha casa não sermos à altura da sua glória, apesar da minha casa não ter alcançado a sua glória, apesar de eu não ter alcançado a sua glória, mas nós temos uma aliança eterna. Ele nos traz agora a certeza de uma aliança eterna, versículo 5. Ele diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Apesar que não tinha acontecido ainda, mas ele diz, há uma aliança eterna. E hoje nós podemos dizer, reina o Senhor. O Senhor reina em nossa vida. Se o Senhor reina em nossa vida, nós não podemos entrar no que o mundo está entrando, em guerras, em confusões, em palavras contrárias, não nos deixar levar pela mágoa, pelo ressentimento, mas aprender que nós não sabemos a que hora o Senhor pode nos levar. A que momento o Senhor pode te levar? Qual será as suas últimas palavras? Será palavras de ódio? Será palavras de rancor? Será confessando que você odeia? Ou será uma palavra de perdão? Senhor, essa pessoa, ela está sendo usada pelo inimigo. Ela trabalha contra a minha vida, mas o inimigo está usando a vida dela. Eu perdoo ela. Senhor, a minha guerra não é contra sangue, não é contra carne. Essa pessoa sem entendimento está permitindo que o inimigo use a vida dela para me trazer perturbação. Mas eu não vou ser perturbado, porque o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu guarda. O Senhor é a minha proteção. Quantas vezes entramos em guerras pessoais e não entendemos que por trás das contendas, por trás das intrigas, por trás das palavras contrárias, há um espírito maligno trabalhando. E nós não entendendo isso, nós entramos numa guerra pessoal. Nós entramos em respostas malignas. Não sabemos se essa será a nossa última palavra. Temos que buscar que o Espírito Santo de Deus, ele use a nossa boca. Que nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu libero. Senhor, eu não vou ficar nessa palavra de maldição. O que Jacó, ao dar o nome para o seu filho de Benjamim, ele disse, não, eu não vou permitir que o meu filho fique com uma palavra má. Todas as vezes ele vai lembrar que a mãe sofreu. Todas as vezes ele vai lembrar que a mãe perdeu a sua vida a dar a luz para ele. E ele dá um novo nome para a criança e diz, Benjamim, filho da minha mão direita. Todas as vezes que ele olhava para Benjamim, ele trazia a lembrança que Benjamim era filho da sua mão direita. Alguém de confiança, alguém de força, alguém que queria ajudá-lo. E não alguém que trazia tristeza, angústias, dores. Não sei porquê, nós começamos a reviver coisas malignas,
palavras contrárias. Não sei porque nós gostamos de remoer palavras que os outros falam contra nós. Mas você não sabe o que fulano falou. Senhor, perdoa fulano, ele não sabe o que fala. Senhor, aquilo que ele falou não é a minha vida. Aquilo que ele falou não é a minha verdade. Aquilo que ele disse não é o que eu sou. Eu perdoo. Senhor, eu repreendo em teu nome todo espírito contrário que está usando a vida daquela pessoa. Senhor, sem entendimento ele se levanta contra mim, mas eu abro mão, Senhor, para a bênção. Eu dou bênção sobre a vida dele. Senhor, eu ministro paz sobre a vida dele. Eu ministro alegria sobre a vida dele. Jacó, ele poderia nos últimos momentos da sua vida chamar seus filhos e falar: você fez isso contra mim. Você subiu no leito da minha mulher. Ele poderia trazer todas as lembranças tristes, mas ele começa a ministrar paz. Ele começa a ministrar prosperidade para os seus filhos. Ele começa a ministrar palavras de bênção. Nós temos que trazer palavras que abençoam e não palavras que destroem. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Viva hoje. O que o Senhor Jesus está falando? Olha, tira toda inquietação. Nós estamos vivendo um tempo de inquietação. Estamos inquietos pelo que vai acontecer amanhã, pelo que pode acontecer amanhã. Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O dia de hoje, nós tivemos que vencer o mal. O mal se levanta, o mal está ao nosso derredor. Ele está procurando uma brecha para nos atingir. Nós temos que cuidar desse dia. Hoje eu perdoo todos aqueles que por qualquer motivo se levantaram contra mim. Eu perdoo, porque eu não sei se é o meu último dia de vida. Eu não sei quais serão as minhas últimas palavras. Eu não sei se eu saio da vida e entro para a história. E eu não sei como se entra para a história. Qual história vão falar de você? Que história vão contar sobre você? Sobre Getúlio, alguém tem a sua própria versão. Olha, foi um covarde, não devia ter feito isso, deixou o país numa má situação. Então, quando você pensa que vai deixar história, porque está saindo da sua vida, você pode deixar uma péssima lembrança. Deixe boas lembranças. Viva toda a sua vida. Você não sabe qual será o seu último dia, mas viva cada dia como se fosse o último, vivendo melhor, comendo melhor, vivendo melhor, sorrindo com melhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quais serão as suas últimas palavras? Viva o melhor. Não permita o inimigo trabalhar sua mente. Não permita o inimigo dizer que você tem que sair dessa vida, que você tem que deixar. Jesus disse: viva a cada dia. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E esse mal que se levanta hoje, o Senhor nos dá força para vencer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos amparado. Nós somos mais do que vencedores. Quantas pessoas desistem com medo do amanhã? O amanhã não nos pertence, mas o dia de hoje nos pertence. Perdoa, libera perdão, perdoa a si mesmo, lance perdão sobre cada vida, deseje bênção sobre a vida das pessoas. Quando Deus chama Abraão, Ele chama com uma única intenção. Qual seria a bênção sobre a vida de Abraão? Quando Deus quer restaurar famílias e nações, Ele cria a figura de um abençoador. O que Deus espera de você? Que você seja um abençoador. Que não saia da sua boca nenhuma palavra contrária. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas saia palavras de bênção.
Gênesis capítulo 12 diz assim: ora o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: quem te amaldiçoar, Abraão, não é com você, deixa que eu cuido. Aqueles que lançarem palavras contra você, deixa que Deus cuida. Essa guerra não é sua. Deus te chamou para que você seja a boca do Espírito de Deus. O que Davi diz? Deus, Ele fala através da minha boca. Deus, Ele fala. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está em minha boca. Deus diz a Abraão: tu serás uma bênção. Qual é o nosso chamado? Amaldiçoar? Contendas? Guerras? Falta de perdão? Não. O Senhor te chamou para ser uma bênção. O Senhor te chama nesta noite para ser um abençoador. O Senhor quer usar a tua boca, não para trazer palavras torpes, não para trazer palavras malignas. Veja que Jacó, ele faz a diferença. Ele diz: o meu filho não vai chamar Benoni. Apesar de ser o último desejo da mulher moribunda, ele diz: meu filho vai se chamar Benjamim. Ele é o filho da minha mão direita. Não repita palavras de maldição. Não repita palavras de derrota. Não trague para dentro da sua casa palavras de derrota. Não fale palavras torpes dentro da sua casa. Não atraia maldição ou coisas malignas, repetindo coisas ruins. A tua boca seja a palavra do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Por falta de sabedoria nós repetimos as palavras contrárias. Por falta de sabedoria nós falamos para os outros aquilo que falaram de nós, e nós repetimos, trazemos a existência da palavra contrária. A palavra tem poder. E quando você aceita, você traz para dentro de si. Você aceita o que os outros falam. Há pessoas procurando onde despejar o seu lixo. Tem pessoas que carregam tanto lixo, que ele procura vidas onde ele possa despejar os seus lixos. A primeira coisa que você tem que aprender: você não é lata de lixo. Não receba a palavra pesada. Não receba a palavra contrária. O Senhor te chamou para ser um abençoador. O Senhor te abençoa. O Senhor te prospera. Você é uma bênção na mão de Deus. Não aceite nenhuma palavra contrária. Não se deixe magoar por nenhuma palavra que você não é. Ainda que o diabo use a boca de alguém. Tem pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito de Deus. Mas tem pessoas que estão sendo usadas pelos espíritos malignos. E elas procuram a quem possa atingir, a quem possa amaldiçoar. Não abra a tua casa. Não abra o teu coração. Não receba. Jacó, ele disse: eu não recebo esse nome. Meu filho não vai ser o filho da aflição. O meu filho vai ser o filho da minha mão direita. Forte, potente, abençoado, fiel, meu amigo, meu companheiro. Por isso ele se chamará Benjamim. E ele recusa o nome Benoni. Recusa as palavras contrárias. Recusa aqueles que estão te ofendendo. Recusa porque não é ele. Recusa porque não é uma pessoa. São espíritos malignos, usando bocas malignas. Assim como o Espírito de Deus
usa pessoas abençoadoras, o espírito maligno usa pessoas amaldiçoadoras. O Senhor te chamou para ser bênção. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoa. Abençoa a tua casa. Abençoa o teu casamento. Abençoa os seus filhos. Abençoa os seus negócios. Abençoa a igreja. Abençoa. Não traga maldição. Não permita que a tua boca seja usada pelo inimigo. Fale como Davi. Os meus lábios, a minha boca, falam a palavra de Deus. Senhor meu Pai. Senhor, tome brasas do altar nesta noite, Pai. Purifique os lábios. Purifique os lábios. Como tu purificaste os lábios, Senhor, do profeta. Purifique os nossos lábios nessa noite. Tira toda palavra contrária. Toda palavra pesada. Toda falta de perdão que há em nosso coração. Senhor, vai liberando agora, Pai. Tira toda a mágoa, todo o ressentimento, aquilo que nos faz repetir as palavras, que nos faz sofrer de novo. Senhor, tira o ressentimento. Senhor, eu não quero sentir de novo o que eu senti. E quando eu repito as palavras, eu tenho o mesmo sentimento, o ressentimento. Repetindo sentimentos, sentimentos de dor, sentimentos de angústia. Se Jacó permitisse que o seu filho chamasse Benoni, todas as vezes que chamassem o menino pelo nome, haveria o ressentimento. Ele iria sentir aquela dor de novo. Ele iria sentir o luto da partida da sua mulher. Mas ele diz, não. A partir de agora, esta criança, ela se chama Benjamim. Filho da minha mão direita. Dê um nome novo. Dê um nome novo para a situação que está na tua vida. Não repita a palavra de dor. Não repita a palavra de tristeza. Todas as vezes que o inimigo quiser colocar uma palavra de angústia, uma palavra de tristeza na tua boca, você declara, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Nele eu posso todas as coisas. Senhor, eu posso perdoar. Senhor, eu posso liberar. Senhor, eu não vou me entristecer. Eu não vou permitir que essa seta maligna entre ao meu coração. Receba vida, receba paz, receba saúde, receba prosperidade, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor?